Vence o Fluminense com o verde da esperança, porque quem espera e quem quer jogar sempre alcança e sempre vence. Fluminense 1, Santos 0, jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão. Fluminense chega a 6 pontos, segunda vitória no campeonato, segunda vitória consecutiva e segunda vitória como mandante. Nesse momento, tem quinto colocado no Brasileirão, início ainda, mas é o que vale, estamos ali, 6 pontos, e seguindo firmes e fortes aí, para quem sabe conseguir surpreender neste Brasileirão. Muito boa noite, meu querido Robinho Barros. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ver esse vídeo aí, qualquer momento, qualquer horário do dia. O Fluminense venceu porque quis, né? O único time que quis vencer, quis jogar na partida de hoje, foi o Fluminense, foi melhor durante todos os 90 minutos, não conseguiu criar grandes chances de gol, mas quem mais esteve perto de abrir o placar e sair vencedor da partida foi o Fluminense, conforme aconteceu no final do jogo, no chute abençoado de Samuel Xavier, meu querido. Suas considerações sobre essa partida e essa grande vitória, que já estava se encaminhando para um 0-0 chechelento, né? Pô, esse é um pecado dos mais de 46 mil tricolores que foram ao Maracanã, grande público, grande festa da torcida, mas tudo deu certo, né, Robinho Barros? É isso, Guigão. Boa noite a todos os amigos que vão nos acompanhar, independente do horário. Cara, eu acho que venceu quem quis vencer, né? Venceu o único time que entrou para poder jogar futebol. O Fluminense foi premiado pela insistência, apesar de não ter feito um jogo brilhante, né? Com muitas chances criadas, como você bem falou. Somente 4 finalizações ao gol, mas pelo menos foi o único time que buscou jogar bola, né? O Santos, ele entrou para poder não ter jogo, né? Entrou para poder fazer caicai, cavar falta. A gente também vale ressaltar que a gente foi muito prejudicado novamente, né? Um ápice que, de novo, Rafael Trace, né? Normal. Rafael Trace, de novo, pênalti não marcado, assim, escandaloso. É o que eu costumo falar, se você faz um gol ali no início do jogo, a partida poderia ter sido totalmente diferente, porque o Santos teria que se abrir, né? Para poder atacar o Fluminense e poder buscar um empate. Então o jogo poderia ter sido facilitado, vamos dizer assim. E foi logo no primeiro lance, realmente, do Fluminense de ataque, um belo lançamento do Freitas. Vamos falar daqui a pouco individualmente dos jogadores, mas uma partida ok do Freitas, participou nesse lance aí com um belo lançamento. O Canóbio não estava impedido, condição legal, ele vai, invade a área, dribla o jogador do Santos e ele, até acho que não foi, digamos assim, o cara foi para fazer a falta, mas se queria também a falta, pênalti não marcado a favor do Fluminense. Fluminense que nesse primeiro tempo teve logo depois desse lance aí do pênalti não marcado, teve uma chance com um chute de fora da área, né, uma jogada do Fluminense, quem chuta até o Hércules, né, chute por cima do gol. Depois disso tem uma cobrança de falta do Ares, muito perigosa, que passou muito perto, também, né, perto do gol do Gabriel Brazão. Também teve um lance, né, do Fluminense, um chute do Samuel Xavier, né, um chute do goleiro espalma e no meio da área, mas defende em 2 tempos. O Santos teve apenas um lance, que foi uma falta da intermediária ali, um cruzamento para a área, que o Soares cabeceou bem, né, mas a bola subiu, não levando grande perigo, assustou um pouco, mas não levou grande perigo. Tirando esse lance, né, o Santos não apresentou nenhum perigo para o Fluminense, né, Robinho? Cara, assim, como a gente falou, o Santos ele basicamente entrou para não ter jogo, né? Ele entrou para poder se jogar, né? Como eu falei, o Fluminense foi prejudicado. O hábito, quando o Neymar entrou, eu acho que ficou escancarado, né? Se você não podia encostar no Neymar, que ele marcava falta, inversões de faltas, não coibiu o Kaká e o antijogo do Santos. E o Fluminense foi premiado no final, né? Com um gol ali, logo do Samuel Xavier, que é um jogador que é muito criticado. Eu mesmo sou um grande crítico dele, mas espero que ele possa voltar, né, o futebol que ele apresentou com o Fernando Diniz, agora com o Renato É bom a gente Gaúcho. falar, sim, até bom a gente falar do Samuel Xavier. Queria sua opinião, eu acho que o Samuel Xavier não está jogando ainda um futebol maravilhoso, mas eu vejo uma certa evolução do que ele vinha jogando anteriormente nessa temporada.
Acho que ele entra muito bem contra o Red Bull Bragantino no segundo tempo, após a lesão do Guga. Acho que ele, contra o GV São José, dá uma assistência até, né? O lance do goleiro do Everaldo. Tô gostando dessa evolução do Samuel Xavier. Ainda acho muito tímido, muito pouco. Acho que o Fluminense ainda necessita de um lateral direito. Mas, como você falou, né, tomara que o Samuel Xavier volte a entregar minimamente o que ele já entregou algum dia. Né? Seria muito bom o Fluminense nesse momento, ainda mais agora, sem o Guga, né, lesionado. Né, vai demorar um tempo para voltar. E sem ninguém da base também sendo utilizado. Então, acaba que só sobra o Samuel Xavier. Tomara que ele volte, né, a ser minimamente um lateral decente, né? Eu acho que, assim, se a gente tem que pensar alguma coisa positiva no Samuel, é que ele é um lateral que ele vai muito bem, né, ofensivamente. Né? Ele é um cara que normalmente ele dá assistências, ele é um lateral que faz até uma quantidade razoável de gols. Então, assim, eu acho que com o Renato, como é um treinador mais ofensivo, eu acho que ele tem tudo para poder crescer, né? Logicamente, com o Mano, né, que é um estilo de futebol totalmente diferente, ele acabaria sentindo muito, né? Porque tanto que a gente falava, né? Quem dera se pudesse juntar a parte defensiva do Guga com a parte ofensiva do Samuel Xavier, né? Eu acho que a gente teria um bom lateral. Mas, como eu falei, acho que quando a gente critica um jogador, a gente não torce para ele poder ir mal, para a gente poder mostrar que está certo. Né? Eu vou até ressaltar o caso do Martinelli, que é um jogador que é muito criticado por nós, né, também aqui, e para mim, foi um dos melhores jogadores do Fluminense na partida. Bom jogo hoje, Martinelli. Fez um jogo muito bom. E assim, o que a gente cobra do Martinelli, eu acho que se a gente cobra dele, é porque a gente acha que ele tem condições de poder jogar melhor do que ele vinha jogando. Eu acho que ninguém vai cobrar de um jogador que não tem condições. Então, assim, então que o Renato consiga fazer com que esses jogadores possam evoluir, com que esses jogadores possam continuar rendendo. Como eu falei, quanto mais jogadores puderem render, melhor pra gente, cara. Melhor, são mais opções que o Renato vai ter, né, no elenco para poder até mesmo rodar, porque a gente vai pegar uma sequência forte, né? Como eu falei. Sim. Corinthians, Vitória, depois Aparecidense, Não, né, Botafogo. Não, não é a viagem do Chile, não? Não, Aparecidense é dia 30, sem ser essa semana é outra. Então melhor ainda. Então, teoricamente, são jogos em... A viagem do Chile é depois do jogo contra o Botafogo, que é no G1, que é no sábado que vem. Quer dizer, sem ser esse sábado agora, o outro. Então, sim, então pra gente seria sensacional, como eu falei, você pega uma sequência de jogos em casa, né, sem precisar viajar, vai viajar só contra o Corinthians, mas é uma viagem de 45 minutos, né, ali até São Paulo de avião. Então o Renato vai conseguir, né, primeiro não desgastar tanto os jogadores, né, obviamente, e também fazer com que ele consiga treinar mais e poder conhecer, né, como ele mesmo disse na entrevista, que ele está acompanhando o Lescano, né, nos treinamentos para ele poder saber como que ele atua, para ele poder ser mais utilizado, que ele vai ser mais utilizado. Então, acho que o Renato, aos poucos, ele vai conseguindo pegar essas noções de como ele pode utilizar melhor os jogadores do clube. Sim. Falando em um dos lances do primeiro tempo, né, ele citou a finalização do Hércules, que foi por cima, a boa cobrança de falta do Samuel Xavier, teve esse lance do Santos, teve um chute do Samuel Xavier, que o goleiro bate roupa, né, e pega em 2 tempos, e a principal chance do Fluminense no primeiro tempo foi um lance gerado de novo por ele, né, Robinho? O melhor jogador da partida, vencendo o melhor jogador da temporada do Fluminense, mais uma vez, John Alice, ele arrasta a marcação do Santos pela direita, faz o cruzamento, né? E o Germancano, assim, perde um gol inacreditável, cara. Nem parecia que era Germancano, parecia, sei lá, que era Júnior Dutra, qualquer outro jogador. Ele recebe livre, não é que ele cabeceia fraco, né? Ou, cabeceia no meio do gol. Não, ele cabeceia totalmente errado para fora, né? Um lance perdido do Fluminense no primeiro tempo. E até aproveitando também esse gancho para a gente falar da escalação inicial, o Fluminense foi com aquele time mesmo que a gente esperava, né? Que a gente falou até no pré-jogo mais cedo. Com o Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, né? Outra partida ruim do René, né? Vamos falar rapidamente também. No meio-campo, com o Martinelli, Hércules e o Lima.
o ataque com John Arias, Canóbio, muito mal também, vamos falar, e Germancano. Eu acho que a partida do lado esquerdo do Fluminense foi muito prejudicial, né? Tanto o René quanto o Canóbio fizeram partidas assim, sofríveis. O Canóbio vem caindo de rendimento, jogo após jogo, e no momento que, em tese, era para ele subir de produção, né? Porque muda o treinador, né? Dá uma revigorada ali, mas infelizmente o Canóbio, né, não está fazendo jus ao dinheiro gasto nele, né? Afinal de contas, são 37 milhões de reais, né? Não basta o cara só ser esforçado, bom de marcação, não, né? Ele é atacante, você gastou 37 milhões de reais, espera que ele minimamente consiga ser produtivo, né? Cara, eu acho que, eu não sei se é coincidência, mas ele cai muito depois da lesão do Fuentes, né? Ele estava Sim, fazendo uma trinca ali muito legal, né? O Freitas, Fuentes e o Canóbio ali pelo lado esquerdo. E querendo ou não, cara, quando você perde o Fuentes e você coloca o René no lugar dele, é óbvio que vai prejudicar todo o jogo por aquele lado do campo, né? Então, assim, mas eu concordo com você, o Canóbio caiu muito de produção. No primeiro jogo do brasileiro, no segundo jogo do brasileiro, no primeiro em casa, ele perdeu um gol que ele não pode perder, né? Poderia até ter se jogado, não, né? Mas ter parado ali, que provavelmente o árbitro marcaria e expulsaria o jogador do Bragantino por ter sido o último homem. sim, Então, assim, tá faltando um certo cacoete, né, na parte ofensiva ali. Não sei o que pode se fazer, porque, querendo ou não, acho que se a gente tivesse o Riquelme, provavelmente o Riquelme hoje estaria até como titular do time, né? Mas sim. infelizmente a gente ainda não tem o Riquelme. Então, sim, eu não acho nenhum A absurdo, gente por tem um exemplo. Keno, né? Que em Então, tese não consegue, sim, eu ia falar isso, que eu acredito até que o Keno possa ter mais oportunidades. E se você analisar, cara, o Keno ele tem entrado melhor nos jogos que o Canóbio nas sim, últimas partidas. Então, sim, assim, se a gente tiver que ver por meritocracia, eu acho que o Keno ele está à frente do Canóbio nesse momento da temporada. sim. Até aproveitar e falar dos jogadores que entraram também. Acaba o primeiro tempo, o Renato faz uma substituição. Ele tira o Erco, que não estava bem, mas também não estava mal, acho que estava fazendo um jogo comum, mas ele coloca o Bernal na partida, substitui, troca o Hércules. O Martinelli realmente estava melhor que o Hércules na partida, o Renato substitui o Hércules para colocar o Bernal, e logo no segundo tempo, o primeiro lance de perigo do Fluminense, é um belo chute do Bernal, né? Essa característica que a gente tanto pede para ser usada pelos volantes do Fluminense, né? O Hércules tem essa característica também, mas o Bernal, logo com 8 minutos do segundo tempo, após a entrada no lugar do Hércules, ele limpa o marcador do Santos, né? E dá um chute bastante perigoso, quase que faz um golaço no meio da rua, né? A partir dali, o Santos também mexe, né? Entra no segundo tempo o Neymar, o Soteldo e esse outro jogador do Santos, que é David Washington, David Washington entrou no segundo tempo, né? O Santos começa ali a querer ensaiar, digamos assim, sair mais do jogo, né? Tem o único lance de perigo do Santos no segundo tempo, que é um chute do Neymar, que não é nem de perigo, né? Um chute fraco, o Pablo encaixou tranquilamente. Aos 25, né? O Renato, para mim, tardiamente, acho que já dá para ter mexido antes, tanto o Canóbio quanto o Cano, né? Para saírem. Acho que o Renato demorou para fazer essas mexidas aí. Ele tira o Lima para a entrada do Ganso, ele tira o Canóbio para a entrada do Keno, ele tira o Cano para. O Cano saiu já no final do jogo, mais para 35 por aí, já na reta final do partido. Ele demora tanto para mexer na questão do Canóbio do Lima, tanto quanto na questão do Germancano, sai uma minutagem muito alta. Então, assim, acho que o Fluminense, no segundo tempo, ele mantém, né, digamos assim, o controle do jogo, mas naquilo que pedia naquele momento, acho que o Renato demorou a mexer, né? Acho que o Keno, dessa vez, não entrou tão bem como vinha entrando em outros partidos. O Ganso tem aquela jogada genial, né, da jogada ensaiada na falta, porque eu fiquei revoltadíssimo que
Para mim, aquela falta era pro Alisson bater, acho que seria gol. Mas ele faz uma jogada ensaiada ali com o René. Porra, e o René é brincadeira, né, cara? Jogou mal, né, durante toda a partida, e no lance genial do Ganso, da cobrança de bola ensaiada ali, desperdício, cruza errado, né? Ele nem chuta pro gol, ele tenta cruzar, a bola passa com força na frente de toda a marcação, né? Mas acho que a gente precisa falar de Samuel Xavier, cara. A gente precisa falar de Samuel Xavier, lance do gol, antes do gol, né? O Neymar estava tentando ali, né, destabilizar tanto ele quanto o Bernal, né? E fazer um parênteses aqui, né, a parte. Meu irmão, que jogadorzinho, né, merda se tornou o Neymar, né? O cara é mais preocupado em discutir, em soltar a mão na cara do jogador adversário, do que realmente jogar. Realmente virou uma caricatura do Neymar de outros momentos, né, Robinho? Foi nojento hoje, né, a participação do Neymar na partida. Cara, acho que de certa forma é até triste, né? Um fim de carreira como é do Neymar. Melancólico, né? Se a gente for analisar uma carreira, porra, a carreira é muito bonita, né? O cara ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Paulista, na Europa ganhou a Champions League, ganhou o Mundial de Clubes, ganhou a Copa das Confederações, ganhou Copa das Confederações, não, perdão, ganhou a Copa América, né? Então, assim, é um dos jogadores, se eu não me engano, é o segundo jogador, né? Ou passou até o Pelé como o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Márcio, né? Então, assim, é um cara que a gente não Copa pode... América eu acho que ele não ganhou, não. Ele ganhou o Olimpíada, acho que 2016, e Copa das Confederações, 2013. Que a gente ganhou no Maracanã, ele se Ele não lesionou, tava. se não me engano. Então, assim, um cara que ganhou assim, quase que todos os títulos possíveis, né? Diversos campeonatos espanhóis, Sim. campeonatos franceses, por aí vai. Chegou em final de Champions também, com Paris Saint-Germain. Mas é um cara que parece que ele virou uma subcelebridade, né? Infelizmente, assim, é triste a gente ter que falar isso. Obviamente, eu não torço, eu não queria que ele fizesse nada contra o Fluminense. Mas, assim, cara, você vê-lo, não sei se os amigos repararam, né? Passou para mim um vídeo no Twitter, na timeline, mostrando ele descendo, né, do ônibus. E assim, cara, ele tava andando mancando, sabe? Parecia até Na hora de aquecer também, não sei se você reparou, Sim. perto de acabar o primeiro tempo, a câmera foca nele. Ele aqueceu, né? Ele dando um migué, meu irmão. Os caras se matando no aquecimento, e o Neymar só dando. Cara, mas eu vou te falar, eu não sei se é migué, cara, ou se ele tá sentindo alguma coisa. Porque, cara, assim, você vê que até mesmo para ele poder andar, você vê que ele tá andando meio mancando. Então, a gente não sabe, né? A lesão dele foi muito grave. A gente não sabe se vai ter o Neymar de volta, né? Obviamente, no Brasil, se ele tiver uma sequência, óbvio que ele vai acabar, né, deitando. Ele bem fisicamente, ele vai sobrar, né? Mas esse é o problema. Entendeu? Né? Ele consegue também fisicamente. Exatamente. Mas assim, hoje ele foi assim, foi vergonhoso. Chega até a ser uma parada escrota, um cara do tamanho dele, se prestar esse papel, né? Discutir com o Samuel Xavier, né? Você jogou aonde, você ganhou o quê, né? Com o Samuel Xavier, babaquíssimo. Aí com o Bernal também, tentou discutir com o Bernal, otário. E assim, cara, ele basicamente entrou para poder. Ele entrou, acho que. Não sei se como a torcida também já estava. Eu acho que talvez na cabeça dele, a vinda dele para o futebol brasileiro, ele seria ovacionado em todos os estádios. E assim, cara, ele tem que pensar o seguinte: ele tem que pensar que ele não está na seleção brasileira. Antes e depois, eu acho que até vai acontecer, mas durante o jogo mesmo. Tem uma chance, né? E se você for ver, diversos torcedores do Fluminense tiraram foto com ele, antes, depois do gol. Robin, vamos falar a verdade. O público hoje, mais de 46 mil pessoas no Maracanã, a Síria não tem jeito, cara. No jogo de hoje, o público, mais de 46 mil pessoas, vamos ser sinceros, né? Foi por conta da presença do Neymar, né? Se fosse em condições normais, talvez desse ali 25, 30 mil. Acho que o público foi também por conta do Neymar e, uma tremenda babaquice, né? Mas no final, é aquilo, né, Robinho? Você pagou, né? Pagou, Neymar Júnior pagou com a língua, né? Foi lá criticar o Samuel Xavier, tentar intimidar o Samuel Xavier. O Samuel Xavier vai lá e faz o gol. Nesse lance, de novo, temos que destacar ele. Cara, o John Alves, meu irmão, que fenômeno. É o melhor jogador da América do Sul disparado
há bastante tempo e continua sendo. Cara, o lance começa com o Keno, toque do Ganso para o Keno vai inverter a bola, o Keno acerta o Bernal, né? A bola sobe, o John Arias, ele dá um pique para salvar a bola, acha o Samuel Xavier entrando na beira da área, o Samuel Xavier chuta, a bola desvia no jogador do Santos, encobre o goleiro, vai quase no ângulo ali, vai no ângulo, né? Realmente, Sim. E mata o goleiro. Porra, merecido demais, né, cara? Porque seria uma injustiça muito grande o Fluminense empatar esse jogo, sendo que foi o único time que buscou jogar, tentar vencer o jogo. Então, muito merecido esse gol aí do Samuel Xavier. E até pensando nas próximas partidas, cara, eu acho que o Renato fez um aceno importante com a entrada do Bernal no lugar do Hércules no início do segundo tempo. Eu acho que esse pode ser a dupla de volantes do Fluminense para a sequência. Acho que Bernal e Martinelli vão acabar sendo a dupla do Fluminense para a sequência. Acho que o Martinelli, nesse momento, hoje, né, dia 13 de abril de 2025, hoje, né, Bernal e Martinelli, para mim, tem que ser a dupla, né, que após essas recentes atuações, tanto do Martinelli quanto do Hércules, acho, né, que o Bernal e Martinelli, digamos assim, é uma dupla aceitável hoje, né? Não sei no futuro. Acho que para o futuro, na sequência, a tendência é que o Hércules tome a posição do Martinelli. Mas hoje, né, a gente falando hoje, é lógico a gente aceitar, digamos assim, né, prever, na verdade, a dupla titular de volante do Fluminense sendo o Bernal e o Martinelli, né? Cara, assim, o Bernal, ele tá jogando muito bem. Eu acho que isso é nítido. E com certeza, aos poucos, ele vai pegar essa titularidade, isso é um fato. Né? Resta saber quem vai ser o segundo jogador a atuar ao lado dele, né? Se vai ser o Martinelli ou o Hércules. Obviamente, o Martinelli hoje, eu acho que ele tá um pouco à frente do Hércules, porque eu acho que o Hércules não tá rendendo o que ele pode render no Fluminense ainda. A gente também tem que pensar que é um jogador que saiu de um clube, todo respeito ao Fortaleza, mas um clube muito menor que o Fluminense, obviamente, né, com muito menos pressão que ele tem no Fluminense, né, então, assim, ele vai se adaptar a uma cidade diferente, é tudo diferente, né, então acredito que no decorrer ele vai acabar até pegando essa vaga titular Acho do que o Martinelli. Hércules é mais jogador que o Martinelli? Acho. É isso. Mas no momento, né, em comparação, assim, acho também que o Hércules precisa de mais sequência, jogar mais, né, mas hoje, no momento, não é nenhum absurdo a gente ver essa dupla de volantes com Bernardo e Martinelli, de novo, repetindo, né, hoje, 13 de abril de 2025. Se o Martinelli contra o Corinthians for uma merda no meio de semana, esqueçam tudo que eu falei, né? Mas hoje, dia 13 de abril, né, eu acho aceitável dar a sequência dessa dupla, Facundo Bernal e Martinelli. Deixa eu ver mais quem a gente precisa falar. Cara, Thiago Silva, infelizmente, né? O Renato até falou numa coletiva, saiu ali com um incômodo na coxa, vai ser avaliado, vai fazer um exame na segunda-feira. Tomara que não seja nada. Deixa eu ver mais quem. René. O René, assim, não dá, né, cara? Vamos ser sinceros. René, outra partida ruim, né? O lado esquerdo do Fluminense inoperante, né, na questão do apoio. Concordo com você, acho que o Canóbio também sente falta do Fuentes. Vamos torcer, acho que no meio de semana ele não vai ter condição, mas já para o final de semana, contra o Vitória, talvez, né, ele retorne ao time, pelo menos no banco, né? Deixa eu ver mais quem, Lima. Não achei que o Lima foi bem, mas também não foi mal. Foi padrão Lima, né, Robinho? Não foi mal, foi padrão Lima. Ganso entrando no segundo tempo. Achei uma partida também, né, ok, não foi bem, né, mas também não produziu muito, tirando aquele lance espetacular, né, da jogada ensaiada, que caiu, infelizmente, nos pés do René. Germancano, acho que ele participou bem fora da área, conseguiu inverter algumas bolas, né? Uns lances de malucos acabaram dando certo, mas dentro da área, perdeu esse gol aí no primeiro tempo, imperdoável. Acho que o Everaldo deveria ter entrado mais cedo. John Arias, melhor jogador da partida, disparado, como sempre, decisivo, né, no lance do gol. E
Cara, eu só achei uma loucura no final do jogo, né? O Renato substituiu o Martinelli e colocou o Thiago Santos no meio campo, inclusive. O Thiago Santos ele entra na posição do Martinelli. Eu não entendi, né? Depois vou até ver a coletiva, não entendi essa mudança, não sei se alguém perguntou também. Mas, assim, acho que o Renato precisa ficar um pouco mais ligeiro nessas questões de substituições, né, Robin? Questão de minutagem, substituir um pouco mais cedo, porque hoje, ainda bem, o Samuel Xavier conseguiu fazer aquele lance ali e fazer o gol. Mas, né, poderia não ter conseguido, o Fluminense ter empatado com Lescano no banco, o Everaldo demorou para entrar. Né? Então, assim, é bom também que o Renato venceu. Tá com estrela, o nosso querido Painato, né, Reinite, segundo jogo com gols nos acréscimos, mas não é todo jogo que a sorte vai bater na porta do Fluminense. Né? Então, bom Renato ficar ligeiro com relação a isso. Né? Cara, eu vi até um comentário do Bruno, até puxei aqui para poder falar sobre essa questão que você levantou do Thiago Santos. Ele fez um comentário interessante e pertinente. Ele botou assim, né, no Twitter: ponto para o Renato Gaúcho no jogo de hoje. Colocou o Thiago Santos para ser um volante à frente da zaga com a bola e um terceiro zagueiro sem a bola. Com isso, liberou totalmente Samuel Xavier e o René para jogar. O gol sai da mexida dele. Então, sim, é um ponto interessante que eu acho que pode ter sido um ponto que tem se passado na cabeça do Renato. Pô, mas a Porque não foi. substituição, se eu não me engano, foi o quê? Foi já na. Então, Foi já com foi. 40 varado, acho, né? Se fosse com esse tempo, deveria ter mas, sido mais cedo, né? mas, não, concordo que talvez tenha sido tardiamente, né? Mas Sim. pelo menos, né? Eu acho que ele tentou fazer isso para tentar dar uma liberada, né, nos dois laterais na reta final do jogo. Eu vou ser bem certo, chegou um momento do jogo que eu já estava até aceitando o 0-0, porque era aquele jogo que Ó, a parecia mexida que. foi os 43 do segundo tempo, olhei aqui Então, agora. 43 do segundo então, tempo. então talvez tenha sido a última cartada, né? Dele tentar Sim. liberar os dois laterais na reta final do jogo. Mas como eu falei, acho que foi um jogo que eu já estava até aceitando o resultado, estava até com medo de levar um gol no final, né? Que era aquele jogo clássico, né? Que você martela, martela, e Era a você não cara do consegue, Fluminense. Né? que você Graças a não Deus não consegue aconteceu. criar. Exatamente. E assim, em mais um jogo, né, com gol no final, eu acho que isso só demonstra o quê? Só demonstra que o Fluminense, ele tá brigando, tá lutando, tá feliz, e eu acho que, cara, pô, e ainda eu tenho para mim que eu acredito muito na questão espiritual do time, sabe? Na alegria dos jogadores. Cara, eu não consigo acreditar que o Fluminense com o Mano Menezes conseguiria arrancar essas duas vitórias que a gente conseguiu arrancar no atuando no Maracanã, com um gol no final do jogo. Então, assim, pensando no início de trabalho do Renato Gaúcho, foram dois jogos muito difíceis como mandante. O Bragantino é um time muito difícil, tanto é que ganhou do Botafogo, né, lá em Bragança Paulista, jogando bem, né, no sábado. E a gente ganhou do Santos, querendo ou não, com a volta do Neymar, né, com o time querendo, olha para o Neymar no banco, óbvio que o time vai ter mais confiança e tudo mais. Então, se a gente conseguiu vencer esses dois times difíceis, e agora vamos em busca, né, de quem sabe voltar de São Paulo pelo menos com um ponto para a gente contra o Vitória tentar conquistar outra vitória, né? Desculpa a redundância, mas e tentar dar uma embalada nesse Campeonato Brasileiro, né? Fazer o máximo número de pontos possíveis nessas primeiras rodadas para depois a gente ficar mais tranquilo na reta final. É isso. Lembrando, Vitória, no próximo final de semana, em casa também no Maracanã. Acho que Então, é mais um domingo, pouco. 6h30, né? Acho que é isso. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa análise aí, né, de Fluminense 1, Santos 0, pela terceira rodada do Brasileirão. Quero sua opinião também. Você que está assistindo, né, deixa aqui nos comentários o que você achou da partida, né? Quem foi o melhor da partida na sua opinião, o pior, né? Deixa aí as suas opiniões na caixa de comentário aqui embaixo. Deixa o like, se inscreva no Tricolor Fanático e ative as notificações para você ser avisado, notificado da nossa programação durante a semana. Vamos ter, na terça-feira, uma live, né, para falar aí dos assuntos do Fluminense, da segunda-feira. Amanhã, segunda-feira, dia 14, tem reunião, né, do Conselho Deliberativo para falar da SAF. Na terça, a gente traz toda a repercussão dessa reunião. E, na quarta-feira, pré-jogo TF, 5 horas da tarde, para Corinthians e Fluminense. Então, deixa o like, se inscrevam e acompanhe o Tricolor Fanático,
canal oficial dos fanáticos pelo Tricolor, beleza? Tamo junto, boa noite, boa semana e valeu!